Shalom, amados. Em João 14, Jesus Cristo, ele conversa com os discípulos e pede para que eles não perturbem seus corações, porque eles deveriam crer nele e que ele, na casa do Pai, ele estaria ali com muitas moradas. Vamos entender o que na verdade Jesus está falando aqui. Por que Jesus ia preparar? Segundo, por que eles não precisavam perturbar os seus corações? E também, que moradas são essas? Na verdade são casas? É um condomínio celestial? O que está esperando por mim, por você e por todos aqueles que creem no Senhor Jesus? Será que nós entendemos certos ou será que tem algo a mais? Se você quer saber melhor, vem comigo. E se você gosta das Sagradas Escrituras, ama entender a Bíblia, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, apoie esse canal que fala da palavra de Deus. Bom, queridos, nós precisamos ler João 14, dos seus versículos 1 até o 3, para que a gente possa começar a falar do assunto. E olha, você vai se surpreender. Não deixe de ver até o final. Até porque, se você passar ou pular, você pode não entender todo o contexto. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, queridos, é um versículo muito interessante, de um contexto rico. Mas o que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, precisamos entender o termo grego que é usado para falar sobre moradas. Esse termo significa moné, e ele é só empregado 2 vezes na Bíblia, queridos. É justamente em João, no seu capítulo 14, verso 2, e em João, no seu capítulo 14, verso 23. Eu acho interessante que o sentido dessa palavra quer dizer lugar de permanência. Bom, então isso já começa a distanciar a visão ou o entendimento de que ali estava se falando de moradas como se fosse tijolo, se fosse alvenaria, se fosse uma casa física, onde cada um teria um local para ficar. Ali está falando que na verdade é um lugar de permanência. Bom, então a estrutura física de uma casa ou uma residência parece que não tem o seu embasamento neste versículo. Porém, a gente precisa primeiro falar, já que o sentido da palavra grega de moradas não é isso, nós temos que entender o contexto do que está tratando esse versículo e como, porque Jesus começa falando não se turbe o vosso coração. Queridos, Jesus estava no momento onde estava reunido com seus discípulos e era um momento chave onde ele já estava revelando de que o Filho do Homem deveria ser entregue. Ou seja, ele já estava passando o plano divino para os seus discípulos. E aí nós sabemos o que vai acontecer, cada um fica ali meio que com dúvidas entre eles e chega o momento até que ele se vê com muita coragem. Até mesmo aqui no canal tem estudo falando sobre Pedro exclusivamente. Mas é que Pedro ele se vê de uma forma assim, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso contigo. Não, e se o Senhor for, eu vou, eu estarei lá. E aí Pedro se coloca numa posição e aí é o momento em que Jesus também vai revelar de que naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, teria ali a negação de Pedro. Queridos, agora imagine, Pedro sendo visto como praticamente um líder nato dentre os discípulos. E eles ouvem do mestre de que Pedro o negaria. Imagine como estaria o coração deles. Imagine como estava o ânimo dos discípulos de Jesus mediante essas revelações. Já tinha a revelação de que ele seria entregue. Agora a revelação também de que o líder, que entre eles era a pessoa mais proeminente a estar ali à frente de uma grande obra, seria a mesma pessoa que negaria Cristo. Agora olha o contexto, olha o momento onde está ali a conversa dos discípulos e o mestre. Então, Jesus tem que começar o seu momento de falar com seus discípulos dizendo, não turbe o vosso coração. Ou seja, não se perturbem, não fiquem assim. Jesus estava ali praticamente querendo tirar toda a incerteza, todo o incômodo,
tudo aquilo que estava praticamente incomodando os discípulos de Jesus, ele estava ali querendo tirar e queria o quê? Transformar isso em esperança. Porque apesar de tudo isso que ia acontecer, mas existiria o depois, existiria o porvir. E era isso exatamente que Jesus queria revelar aos seus discípulos. O que vem depois? Ele estava falando a parte onde era o plano divino e que era necessário. Mas o resultado desse plano divino também vem o quê? É isso que nós vamos entender agora, queridos. Veja tão rico que é essa passagem. Bom, já falamos aqui sobre o contexto do porquê que o coração dos discípulos não deveriam ficar perturbados. Agora vamos entender o sentido espiritual dessa passagem de João 14. Nós temos que entender que, em primeiro lugar, como eu disse aqui, Jesus estava consolando os seus discípulos para a sua partida iminente e também para aquele acontecimento com o líder entre eles. Mas ele aqui tinha uma promessa que ele tinha que passar para os seus discípulos, onde ele tinha que falar, ó, existe um lugar seguro, um lugar de permanência que é seguro, e é em Deus, é no Pai. Por isso que ele chama a casa de meu Pai, que refere-se o quê, queridos? Ao reino celestial, ou à presença de Deus. Agora, e as moradas? As moradas simbolizam os muitos lugares e estados de comunhão e proximidade com Deus. Mais uma vez dizendo, não tem nada a ver com casas construídas, com templos. Por que eu disse templo? Exatamente porque no Antigo Testamento, quando você falava sobre habitação, casa de Deus, no Antigo Testamento, você estava falando praticamente de tabernáculo, você estava falando de templo. Era exatamente esse o conhecimento que no Antigo Testamento as pessoas tinham quando falava a casa de Deus, a casa do Pai. Na verdade, era o templo. Agora vejamos, veja a sua Bíblia no Salmo 23, no seu versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, isso é uma palavra eternizada de Davi, no Salmo 23, onde nós sabemos de cor e salteado. Mas nós temos que entender que olha como ele se via, que a bondade e misericórdia o cercariam justamente por ele habitar na casa do Pai por longo tempo. Então, no Antigo Testamento o sentido era tabernáculo. Agora vamos entender essa promessa que Jesus faz sobre a comunhão eterna. É muito interessante nós falarmos isso. E eu já vou engatar logo depois falando por que Jesus fala sobre a preparação do lugar. Como assim? Jesus está preparando, não estava pronta? Estava em construção? Espera aí, você vai entender. E mais uma vez, querido, se você ama e gosta de abençoar pessoas, não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de comentar o que você está achando. Até porque a palavra de Deus é algo extraordinário. Bom, Jesus aqui, para poder passar a promessa exatamente dessa comunhão eterna ou desse lugar de permanência, o moné, ele assegura os seus discípulos de que eles terão um lugar na presença de Deus. Eles terão um lugar na presença de Deus. E a ideia que ele dá de muitas moradas, que de repente é algo que em muito tempo as pessoas acabam praticamente mentalizando casas, ele está enfatizando a abundância e a diversidade de formas que vai haver essa comunhão com Deus e que serão oferecidas a todos os cristãos, não somente aos discípulos, mas a todos aqueles que foram gerados pelo sacrifício de Jesus Cristo. É uma promessa muito linda, queridos. É algo que não somente traz esperança aos discípulos, mas também traz esperanças para mim e para você. Nós temos um lugar na presença de Deus. Nós temos uma diversidade para estarmos ali na presença do Eterno. Agora, queridos, como nós podemos entender aqui quando Jesus fala que ele vai preparar lugar? Ele está preparando. Como assim? Será que ele está falando de algo que ele ainda tem que fazer, ainda tem que acontecer, tem que construir? Todos nós sabemos que existem vários versículos, eu poderia citar muitos, que diz que está tudo pronto desde a fundação do mundo. Então, já que está pronto, por que Jesus falou
vou vos preparar lugar. Bom, Jesus está falando exatamente nesse contexto de preparar lugar, exatamente porque havia uma obra redentora em curso, que era através da sua morte, ressurreição e ascensão. Porque através desses momentos de morte, ressurreição e ascensão, foi quando Jesus reconciliou todos os cristãos com Deus. Ou seja, quando Jesus afirma que ele é o caminho, e ele estava preparando o quê? Lugar. Então ele precisava preparar o quê? Ele precisava ser o caminho. E como ele seria esse caminho? Através desses três momentos: morte, ressurreição e ascensão. A partir desse momento, o homem ele tem direito novamente a ter uma ligação com o Eterno diretamente, através de Jesus Cristo. Então, ele sendo o caminho, nós temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai, então isso quer dizer, naquele momento, a obra redentora ainda não estava conclusa, não estava finalizada. Então, ele estava ainda em momento de preparo. Mas a partir de hoje, não temos mais que falar que há um preparo. Já está tudo pronto. Já estava pronto o local de permanência, mas agora o caminho já está totalmente liberado. Bom, queridos, eu gostaria de trazer aqui que essa mensagem traz muita esperança e consolo, principalmente porque garante que, apesar das dificuldades e separações temporárias que muitas pessoas tiveram no início da sua vida, sem conhecer a Cristo, sem conhecer o Criador, todos aqueles que aceitam ao Eterno têm a promessa e a esperança de que há um local de permanência que é seguro e que também está na presença de Deus. Você tem um local garantido na presença de Deus o tempo todo, em todo o tempo. Então, querido, se alegre que não serão casas físicas, não será uma parede que irá ali te dar segurança, que te dará a luz, mas será o local de permanência na presença de Deus, onde você sentirá de dia, o tempo todo, em todo o tempo, você sentirá a graça do Eterno. E que o Senhor possa fazer com que você sempre se lembre que o local está preparado, o caminho já está pronto. É somente você tomar posse. E quando estivermos lá, estaremos em gozo eterno. A paz.